Pessoal, eu quero falar com vocês do princípio da evolução espiritual. Através desse livro, do Tiago Brunet, As 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. A lei espiritual da invisibilidade. Eu vou ler em Oséias 6:3. Está escrito: Conheçamos o Senhor, esforçamo-nos para conhecer. Então, esse versículo é muito importante, né? Às vezes no dia a dia, nós não esforçamos para conhecer a Deus, né? Nós temos fé, nós até falamos, mas eu falo como meu exemplo. Eu sempre tive fé, li a Bíblia, mas não entendia. Mas também não tinha aquele esforço de dedicar mais. E aqui fala, esforçamo-nos, nós temos que esforçar para conhecer, né? A partir do momento que eu comecei a ler esse livro e me esforçar mais, dedicar mais, eu consigo compreender mais a Bíblia, né? Então, Deus, para mim, Ele é tudo, Ele é o Criador, Ele é o dono do mundo e sempre foi, né? Até quando eu não entendia muito, hoje eu entendo o meu passado, eu entendo qual o meu propósito, né? E consigo evoluir com isso. Porque quando você entende o que você tem que fazer, fica fácil, né? Por exemplo, um médico, ele teve que estudar, um advogado, ele teve que estudar para ter o conhecimento que ele tem. Um professor, qualquer uma outra profissão, uma dona de casa. Eu falo de dona de casa porque não é fácil cuidar de casa, né, gente? E às vezes a gente fala de várias profissões e a profissão de dona de casa a gente nunca fala, né? Mas não é fácil cuidar de casa. Toda dona de casa sabe do que eu tô falando, né? E tudo requer conhecimento, né? Mas para a gente ganhar esse conhecimento, para a gente aprender a fazer, que o conhecimento e a experiência é você praticar o que você conhece, o que você conheceu, o que você estudou, né? Então, a vida espiritual é conhecer a palavra e viver da palavra. Colocar a palavra em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Então, como você saber se você está evoluindo? Agora, através desse livro, eu estou conseguindo compreender mais. Coisas que eu li antes que eu não entendia. Aí eu não entendi, mas eu também deixava pra lá, não entendi, mas tudo bem. Né? Hoje não. Se eu não entender, eu quero buscar quem entendeu para me ensinar. Né? Porque Deus está em primeiro lugar, Ele é em primeiro lugar, por que não colocar Ele em primeiro lugar? Né? Então, assim, Deus ele é maravilhoso, que a gente, mesmo errando, mesmo sem chamar por Ele em todos os momentos, mas quando a gente chama, Ele está presente. Imagine chamando Ele em todos os momentos, dando prioridade a Ele, né? Colocando Ele sempre em primeiro lugar. Então, quem põe a Deus em primeiro lugar tem mais leveza na vida, tem mais saúde, porque você aprende a cuidar do seu corpo, você aprende a ser mais feliz, buscar coisas que te trazem felicidade, né? Falar de Deus é uma das coisas mais maravilhosas, né? E para que tudo seja maravilhoso, eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar e buscar conhecimento. Esse é o conhecimento espiritual. Mas na vida, o conhecimento espiritual é um dos primeiros, né? É o primeiro. E depois a gente tem que ir para os outros. Porque a gente não pode só falar de Deus e não praticar. Para a gente praticar, a gente tem que ter o mundo físico, né? E a partir de eu entender o mundo físico e de eu viver no mundo físico, eu também tenho que buscar o conhecimento do mundo físico, né? Que nós precisamos trabalhar, precisamos buscar o nosso sustento. Então, eu faço essa reflexão com você. Você já parou para pensar se você está dando prioridade à sua vida espiritual? Ela é a mais importante. Depois vem as outras. Porque às vezes o que você está fazendo é em ordem, revertendo a ordem. Você está colocando a profissão em primeiro lugar, né? Que é o conhecimento físico, e está deixando o conhecimento espiritual, que ele é um conhecimento para a gente usar aqui no mundo físico, né? Mas a gente tem que entender primeiro ele, para depois acrescentar os outros.
E eu, com o passar do tempo, descobri isso. Descobri que faltava algo na minha vida. Eu sou formada, sou pedagoga, mas faltava algo na minha vida. E aí eu comecei a questionar, questionando a mim mesmo, comecei a questionar com a mente de Deus, né? O que está faltando na minha vida? E aí eu estou descobrindo que o que está faltando na minha vida é o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, e dar prioridade à vida espiritual, né? Porque o conhecimento físico todos nós também precisamos, com certeza. A gente não pode aprender só o espiritual e praticar só o espiritual, não. Para a gente praticar o espiritual, a gente tem que ter o conhecimento físico, né? Esse conhecimento palpável, que é as profissões, cada um exercendo a sua. Se nós não tiver o conhecimento também do físico, por exemplo, o médico, se nós não tiver um médico para cuidar da nossa saúde, como que nós vamos ficar? Né? Então, nós precisamos de todos tipos de conhecimento, né? Então, aqui é uma reflexão. Eu espero ter contribuído um pouquinho com esse princípio espiritual. Com seu conhecimento espiritual, eu espero que você dê uma refletida também na sua vida. Se você está sentindo que está faltando algo, se você está dando prioridade à sua vida espiritual, está dando atenção para Deus, né? E eu te desejo um ótimo dia, de muita paz e prosperidade.